pessoal que está conectado aqui com Receitas para Ser Feliz. Estou com uma convidada super especial, a Gini. Tudo bom, Gini? Tudo, você tá boa? Tudo ótimo. Ela tem 88 aninhos, né? 87 ainda. Não me aumenta. E ela me contou que ela trabalha há 70 anos, desde os 17 anos. E dava para ter 2 aposentadorias, né, dona Gini? Pois, mas não tem. O nosso assunto dessa entrevista são receitas para ser feliz, mas ela tem tanta história legal para contar que eu quero que ela conte pra gente um pouquinho de algumas histórias que aconteceram durante essa vida aí, essa longa vida de trabalho, 70 anos de trabalho. Você quer começar por aonde? Conta um pouquinho, conta a história da Cláudia, né, que a senhora trabalhou. Eu trabalhei na Cláudia, mas foi um interlúdio breve. Uhum. E foi, por um acaso, como os meus amigos queridos eram espírita, como eu estava esperando um nenê, foi perguntado se era uma menininha, eu disse que era uma menininha que chamaria Cláudia e, portanto, a revista se chama Cláudia por causa da nossa Lala. Da nossa Lala, né, que vai ser entrevistada já, inclusive, né? Isso aí, muito legal. E a senhora trabalhou lá como colunista durante muito tempo? Eu tinha uma coluna que chamava Agora Falando Sério, que tratava dos problemas que nós mulheres enfrentamos diariamente, que quebra qualquer coisa quando a gente está esperando visita de cerimônia, que a gente nunca sabe que roupa pôr, como era difícil naquela época se arrumar para trabalhar, porque todo mundo achava muito esquisito uma mulher trabalhando nos vários lugares. Imagina, não era comum. Hoje é super comum. Quando a Cláudia começou já era bem mais comum. Quando eu comecei em 1948 não era muito comum. Acho que foi muita experiência interessante começar tão cedo a trabalhar num mundo onde tinha muito mais homem, né? Não, acho que não era uma questão de ter mais homens. Aqui era muito esquisito uma menina sair de casa para trabalhar. E não era muito habitual, digamos. Mas foi uma grande coisa na minha vida, porque eu comecei a trabalhar, coisa que nós não conversamos, montando um museu de arte com o professor Pietro Maria Bardi. Nossa! E foi uma experiência maravilhosa para os próximos 70 anos. Puxa vida, é verdade. Foi muito, muito, muito bom. É muita experiência de vida, é muita história para contar, a gente vai ter que dividir talvez em outras entrevistas, né? Mas uma história que a senhora também me contou que eu achei legal é a história da preparação para o parto. Conta um pouquinho pra gente, como é que era isso? Então, eu comecei a convite do médico que ia fazer o meu parto a dar aulas de exercícios para as parturientes. E o que mais se conseguiu foi que se mudou o conceito da mulher dar à luz. Até então, a mulher era, digamos, o objeto que dava à luz. E nós, a equipe, fez com que a mulher, até hoje, daqui para sempre, fosse o sujeito. Não éramos nós que atendíamos, não era mais ela que era objeto dos cuidados. Isso acho que mudou muitíssimo o conceito. E a senhora não era médica nem nada? Mas nada. Iniciativa. Era uma jovem mãe só. De um olhar mais sensível, né? De evitar dor, de ser mais tranquilo. Acho que era de uma questão de muito estudo, de estudar psicologia da mulher, neurologia da mulher, fisiologia da mulher. Não foi assim, ex-abrupto, não foi tão fácil, mas foi uma experiência maravilhosa, porque era do abrigo, chamava Abrigo Leonor Mendes de Barros, era além da famigerada FEBEM, lá na Zona Leste, as mães solteiras, as prostitutas, todo mundo tratado do mesmo jeito e todo mundo dando à luz muito melhor, digamos assim. É um trabalho bem a experiência no Hospital São Paulo, foi maravilhoso.
E a senhora fez também, contou pra gente também aqui, que foi a primeira funcionária da Veracruz, né? Bom, isso veio antes de tudo. Foi o primeiro trabalho? Isso foi, não, isso foi depois do professor Bart. Foi a convite do Citilo Matarazzo de então, porque toda a minha vida o que me salvou foi que eu falo 5 línguas. Então, de repente, em vez de empregar 5 pessoas, era muito econômico empregar uma só. E esse é o lance que resolveu muita coisa. E foi assim que eu fui para Veracruz, porque foram chamados os técnicos estrangeiros, com o qual eu casei, e é o pai, um deles, né, é o pai dos meus filhos. E aí foi uma das grandes experiências também, aliás, todas foram. Muito aprendizado e muita sabedoria que tem aí. E a senhora até hoje trabalha usando as línguas, né? Usando. Com 87 anos trabalha ainda fazendo traduções para revistas? Para revistas, agora muita coisa vai online, para revistas que vão online direto, para livros. Muito legal. E como é que a gente faz para chegar bem desse jeito na cidade? Conta pro pessoal. Então, isso é muito importante. Primeiro, é saber abdicar de todas as liberdades, assim, elas vão se perdendo pouco a pouco. Saber aceitar. E adquirindo uma força interior que faz, como eu estava dizendo para você, eu acho que não vai mais haver emprego. Então é bom todo mundo aprender rapidamente a ser um saltimbanco. E a grande sabedoria é a todos os dias ficar deslumbrada de não ter ainda caído da corda bamba. Essa é uma ótima dica. É a grande dica. Ai, dona Gini, muito obrigada. Obrigada a você. Acho que a senhora tem muita coisa aí para contar pra gente. A gente vai precisar de outros espaços aí para poder contar tanta história. Espero que você tenha muito sucesso. Obrigada. Que as pessoas aprendam a ser felizes. A gente pelo menos consiga mostrar caminhos, né? Abrir os caminhos para ela. Abrir os caminhos, isso. Obrigada, viu? Pessoal, estamos aqui com mais uma entrevista do Receitas para Ser Feliz. E essa entrevista, na verdade, é uma segunda entrevista com a dona Gini, porque depois da entrevista eu descobri que tinha muito mais história. A Lala, querida, a Lala Denzeri, que está aqui com a gente, denunciou a dona Gini, falou que, assim, nos 70 anos de trabalho dela, teve muito mais coisa que ela não contou, muita coisa interessante. Então a Lala tá aqui pra me ajudar mesmo. Porque é minha mãe. Isso, a achar as melhores coisas que ela tem pra contar pra gente, porque é um exemplo, é muita história de vida, muito legal, né? Como eu estava dizendo, para ser um bom saltimbanco, a gente precisa estar preparado com o que a corda bamba nos oferece no dia seguinte. E de repente, então, eu me vi interpretando para um senhor indiano uma coisa que não existia. Isso para vocês é interessante, não existia informação tecnológica. Existia muita informação científica, sim, sobre ciência básica, mas não existia informação sobre ciência aplicada. E eu, como boa ex-parteira, eu não entendi absolutamente nada do que eu estava fazendo. O homem era indiano, falava um inglês peculiar, e eu fui chamada para ficar 2 dias, e fiquei 3 anos. E mudei de vida, mas, enfim. Anos 70? Anos 70. Muito desafio, né? Bastante, era bem interessante. E foi uma coisa muito incrível, porque, de repente, o mundo de vocês é um mundo de informação tecnológica, e então tinha que criar a terminologia, ver como é que se... E desse curso famoso, do qual eu fui intérprete, um dos meninos que estava lá era o Luciano Coutinho, que vocês conheceram agora como diretor-presidente do BNDES, por exemplo. Então isso foi uma experiência que eu acho muito
boa, que acabou que eu fosse para a FAPESP, que acabou com que eu fosse contra a minha vontade, tanto para a FAPESP quanto para a Fiesp, e eu tive a sorte de me aposentar pela Fiesp e passar a só ser tradutora e intérprete de um monte de coisas fascinantes. O que faz o tradutor ou intérprete, como estamos falando em Crie Futuros, ele cria os futuros, porque todo mundo escreve o que ele acha que vai acontecer, o que acha que ele vai fazer, porque só o biógrafo que escreve o que ele já fez, não é mesmo? Já foi, né? O historiador. Não, o que é legal é que, por exemplo, 87 e segue como tradutora, né? Nossa, tradutora técnica. Isso, Uma isso parte é uma coisa de fantástica, tá até hoje, né? Nativa. Por isso que eu falei que ela precisava passar muita receita para essas pessoas que estão aí chegando nessa idade, que querem estar bem assim como ela. Ela até brincou que ela não está tão bem assim, mas não dá para acreditar não. O que eu observo de receita para ser feliz é primeiro essa coisa de nunca parar de mexer com a cabeça. Então você imagina, aos 87 ainda ser tradutora técnica de medicina e de urbanismo, tecnologia, design, essas coisas. Mas sobretudo tem uma inquietação de busca de informação constante e um aprumo. Não tem nenhum momento em que eu chego lá e ela não está toda linda. Isso. Não existe uma sessão pijama, jamais. Está sempre tudo nos trilhos. Então, aproveitar para falar essa dica que ela me contou, que ela acha muito importante. Então, eu acho... então, de novo, outra história, já que estamos contando história. Minha mãe, infelizmente, passou os últimos anos mal, é coisa que eu espero que eu caia da corda bamba de uma vez só. Eu perguntei para ela até quando ela ia passar batom. E ela virou-se para mim e disse, até morrer. Então, aconselho receita firme, banho, se arrumar, esse negócio de andar de chinelo e de pijama. Bem, também eu nunca usei um pijama na vida. Mas vamos dizer que a camisola, penhoar, não sei o quê, nunca. Faz de conta sempre que você está saindo correndo para assinar ponto em algum tucuruvi da vida e que não vai dar tempo. Porque senão você entra num ritmo assim de desleixo que é pegajoso. Acho que pegajoso é um ótimo, não é, Lavínia? E faz sentido, acho que reflete o que como a gente se sente por dentro, reflete como a gente está fora. Então, se você se gosta e se cuida, né? Se gostar é relativo, mas se cuidar, com certeza. Muito legal, muito maravilhoso. Eu aproveito o fato de estar aqui para dizer que não ela teria... com certeza influenciou muito na tua história. Claro, não teria sido possível nem Lala, nem Fluxonomia, nem 4 continentes, nem nada disso, se não tivesse sido filha de canivete suíço, né? De canivete suíço daqueles de 15 funções. É tudo dali que vem, né? Não, essa multiplicidade. E a coisa muito legal de observar na Gine é que nunca na vida dela ela disse eu não sei fazer. Ainda mais porque sempre precisou trabalhar, então o que tem para fazer? Tem que ir para o Butantã entender de cobras, beleza? Vamos entender de cobras. Tem que ir trabalhar... Eu nunca olhei, eu trabalhei no Butantã e nunca vi uma cobra. Mas nunca olhei, porque eu tenho horror de cobra. Mas então, essa é uma história legal. Então, eu, por razões... Eu tinha uma loja de ampliação fotográfica, que foi o ano em que o pai dos meus filhos lançou a ideia de que se podia ampliar fotografias, coisa que até hoje se faz com muito sucesso. Entrou um senhor e disse se a gente podia ampliar a foto de cobra. Eu disse que podia. Ele disse quem que mandava lá, eu disse que era eu. Ele disse, o que a senhora faz? Eu disse, eu falo 5 línguas. Ele disse, a senhora não pode vir embora comigo porque eu estou organizando um congresso sobre animais peçonhentos e eu não tenho quem trabalhe comigo, porque era professor Valejo, diretor do Butantã, e lá me mandei eu para o Butantã. Mas como a pessoa que escreve em 5 línguas precisa de um certo sossego, eles não sabiam onde me pôr. Então me puseram na sala das aranhas. Então era assim, uma parede era de aranha,
uma parede era de escorpião e uma, com a graça de Deus, tinha a porta e a janela de entrada. Então, fecha a porta, um monte de papéis, o que faz, né? Um monte de aranha, um monte de escorpião. Eu lembro de ser pequena que as fotos das pernas picadas de aranha eu olhava e falava, uau. Era muito, mas foi muito legal. Muito, muito, porque olha, vocês já viram muito louco, mas louco que nem cientista de animais peçonhentos não existe. A minha avó, artista, foi muito amiga do Vanzolini. E fizeram muitas coisas juntos, né? Então a gente conviveu muito aí com os cientistas malucos, porque era muito legal essa combinação. E tem tudo a ver, né? Porque os cientistas malucos estão lá criando futuro também, de uma certa forma. Completamente, ainda mais quando é uma combinação de cientista maluco com um artista, como era o caso ali. E como muitas vezes é, né? Porque os bons cientistas normalmente têm um lado artista e os bons artistas têm um lado cientista. Nossa, fantástico. Mas foi, quer dizer, falando de experiências do Butantã, agora, como era lindo chegar de manhã no inverno com tudo coberto de bruma. O Butantã é muito, muito bonito. Bonito, esteticamente. Lugar gostoso, né? E a senhora tem mais alguma receita para ser feliz, para falar com o pessoal de casa, antes da gente acabar essa entrevista? Bom, ou a coisa mais importante é ser um bom saltimbanco. Ó, presta atenção, vocês não vão ter trabalho fixo, vocês não vão ter dinheiro garantido, então vocês aprendam a andar na corda bamba, fiquem firmes na corda bamba. Muito bom, obrigada, viu, dona Gini? Obrigada, Lala. Imagina. Muito obrigada. E aí daqui a pouquinho a gente tá com a Lala aí também, para o pessoal de casa conhecer o trabalho dela, que é maravilhoso. E obrigada, fiquem por aqui.